gente, começando mais um vídeo para vocês, né? Epifanias marginais, no Manifesto Marginalia. E eu vou trabalhar com um conceito, vou falar de um conceito para vocês que, na verdade, a minha ideia era levar esse conceito para o pós-doc. Mas quando eu tava, né, terminando a tese, escrevendo a tese do doutorado, eu cheguei à conclusão de que eu já tinha estudado tudo que eu tinha que estudar, então eu não precisava de uma tese, não precisava de um título, e acabo que sem isso não vai para o pós, né? E daí não se leva o conceito, mas é o conceito da hiporrealidade. A gente vê o conceito de realidade, né? A gente vê Stuart Hall falando da pós-modernidade, a gente vê o Lipovetsky falando da hiperrealidade, o próprio Bauman, né, com a modernidade líquida. E daí eu entro, quem nada, aqui no interior do Paraná, né, interior quase Paraguai, tentando trazer uma outra análise que é a hiporrealidade. Por que hipo? Porque é alguma coisa que está embaixo, está escondida, está por baixo, é uma realidade que está por baixo. Eu comecei a prestar atenção nisso na questão da Operação Condor, né, que quando eu comecei a estudar a Operação Condor, conheci alguns lugares na Paraguai, né, onde tinham túneis, tudo, que era o pessoal da operação, e comecei a estudar e descobri que, nossa, aqui na América Latina, que na verdade na Europa, nos Estados Unidos, eles já sabiam dessa operação, pelo menos 15 anos antes da gente ter acesso a isso aqui na América Latina. E parece que é uma coisa louca, né? Parece que fala assim, não, imagina, a gente não tinha acesso, né? A gente vive agora, inclusive, o advento da internet, onde a gente tem acesso a tudo. Mas se vocês pesquisarem, tipo, o escândalo que teve da Cambridge Analytica com o Facebook, a Britney Kaiser foi uma das grandes, né? Se vocês assistirem o documentário a respeito disso, Privacidade Hackeada na Netflix, vocês vão ver que a Britney Kaiser é uma pessoa que tem um papel fundamental nas denúncias. Aí você entra no YouTube e pesquisa material em português, né, vídeos em português, com falas, com depoimentos da Britney Kaiser. Você vai achar pouquíssimo material, alguns vídeos de 2 minutos, 3 minutos, mas na verdade nem do Mark Zuckerberg você vai achar depoimentos inteiros. E olha que ele deu depoimentos assim nos Estados Unidos, na Inglaterra, inclusive na Inglaterra ele chegou a ser indiciado e ter que pagar, né? Teve toda uma treta muito maior na Inglaterra, porque lá o piseiro era maior, porque a Cambridge Analytica era ligada a uma instituição governamental, né, da Inglaterra. Mas aqui no Brasil, se você procurar material em português, você vai ver que tem pouquíssimas coisas. Então não é só, a gente está falando aí de Operação Condor, década de 70, né, o Cone Sul, tudo. A gente fala assim, não, mas hoje a gente tem acesso a tudo. Não, a gente não tem, porque se você experimenta a pesquisar, vocês vão ver que os depoimentos tanto do Mark Zuckerberg, você vai achar lá um vídeo falando que ele deu depoimento com 30 segundos da parte dele falando. Da Britney você vai achar lá 2 minutos dela falando. Agora, todo depoimento você não acha. Então por que eu falo de hiporrealidade? Porque existe uma realidade que a galera aí não tá sentindo, que a galera não tá sabendo, ninguém tá vendo, que tem a ver também com a teoria com a hipótese do agendamento e com a teoria da espiral do silêncio, né? Que a gente acaba, os assuntos acabam sendo silenciados. Por exemplo, Clube de Bilderberg, né? Pra quem conhece o Clube de Bilderberg, todo ano sai matéria em todos os sites falando que tem reunião do Clube de Bilderberg. Pô, os caras se reúnem há mais de 40 anos para decidir o futuro da humanidade, para decidir coisas social, econômica, ecologia, tudo isso, né, meio ambiente, tudo isso, num hotel fechado, sem acesso da imprensa. Os maiores cabeças mundiais, tanto do lado A quanto do lado B, já passaram por lá, e é uma noticiazinha que vem no rodapé, porque daí tem as notícias que são destaques, né, aí você vê as reuniões do Clube de Bilderberg sempre aparecendo, mas aparecendo no rodapé da história, tipo, fica ali achatadinho, ninguém fala muito disso. A respeito dessas questões também, se você tem um documentário também, The Family, né? Mas você vê lá falando a respeito do Douglas Cowie, né? Que é essa coisa do ultraconservadorismo, que principalmente os irmãos Koch também, né, financiam muita coisa, inclusive existe a possibilidade, existe pessoas que estudam, que falam que existe a possibilidade de quem bancou o que o MBL fez aqui e também na Venezuela contra, né, o que rolou na Venezuela, foi um instituto que é ligado aos irmãos Koch, porque os caras mexem com petróleo, né?
E se vocês pensarem bem, a primeira coisa que rolou aqui foi a liberação, a venda, né, de parte, né, do pré-sal. Pensando melhor ainda, a gente vê Edward Snowden falando disso muito antes da Dilma cair, falando que a Petrobras estava sendo investigada. E se vocês verem, a Dilma caiu pelos movimentos, pelos não sei o quê, mas principalmente por denúncias a respeito da Petrobras no mesmo ano que a Foster ganhou o prêmio de melhor gestora mundial. Aí fala assim, eu sou teórica da conspiração. Quando eu assisti The Family, né, que conta a história dessa família, desse povo que manda aí no governo e agora tá junto com o Trump, faz o café da manhã, que reúne gente do mundo inteiro, eu tive a curiosidade de sair todas as informações onde falavam que ele tinha participado de reunião. Qualquer país do mundo, onde falavam que dia tal, que ano tal, ele participou de reuniões, eu ia e pesquisava a respeito do que rolou nesse país naquela data, para ver se ele realmente estava lá. E não é que ele realmente estava lá, tá? Então, são coisas que estão acontecendo e que a gente não vê porque está por baixo dos panos. Quer ver outra coisa que eu acho interessante? Tá? O Lino Oviedo era candidato à presidência do Paraguai no ano de 2013. Em abril de 2013 aconteceu as eleições do Paraguai. Em fevereiro de 2013, o helicóptero que ele estava caiu e ele morreu, tá? 2014, 2 meses e pouco, 3 meses, né? Pouco mais de 2 meses e meio depois, antes das eleições, cai o avião do Eduardo Campos. Agora é assim, se você é candidato à presidência na América Latina, tá? Poucos meses antes das eleições, o teu helicóptero e o seu avião cai. E ninguém fala disso. Ninguém comenta isso, sabe? Fica só por baixo dos panos. O narcotráfico na América Latina, cara, se você vê o que aconteceu no México, né, com aqueles 43 estudantes que sumiram, que ninguém sabe. Cara, quem esquenta? Quem esquenta o narcotráfico? Quem esquenta, né, a mineração ilegal? Tem, tem materiais a respeito disso também, a respeito de como a HSBC participou, né, disso daí. E os garimpos legais no Brasil, cara, garimpo legal. Aí agora o governo atual está querendo legalizar o garimpo nas terras indígenas e nos parques nacionais. Mas na verdade esse garimpo já existia há muito tempo e esse ouro era esquentado por empresas que são vinculadas, que têm a titulação do governo federal. Tá? Mas isso acontece, aí tá todo mundo xingando esse cara porque tá legalizando o garimpo nessas terras, mas na verdade o garimpo sempre existiu. Cara, é só pesquisar o tanto que Roraima exportou de ouro ilegal para a Índia. É um montante gigantesco. No governo atual, não. No governo antigo, que todo mundo fica raiando aí que tem que voltar, né, a acontecer, que tem que voltar a existir. Se vocês verem todos os escândalos das famílias que mandam, pra mim existe uma coisa assim do tipo, no Correio tal turma ganha, no NDS tal turma ganha, na Petrobras tal turma ganha. Porque se você começa a estudar, se você começa a ler, a pesquisar, você vai ver que é isso, que tem famílias que estão ganhando, que tem pessoas, grupos que estão ganhando há muito tempo. Gente, Roberto Jefferson voltou à cena. Roberto Jefferson que foi capa de revista por causa dos laranjas, de todas as empresas, veículos de comunicação que ele tinha, que o sorveteiro era dono. E agora o cara tá voltando à tona, saiu com o olho roxo, a briga, né? Botou o Zé Dirceu, fez o Escarcel, saiu com o olho roxo. E depois de um tempo, o brasileiro nem lembra. Teori Zavascki, cara. Teori Zavascki morreu num acidente na sexta-feira, sendo que ele falou que na segunda-feira ia liberar todas as informações a respeito da Lava Jato. E o que o brasileiro estava discutindo? Se a fisioterapeuta, se a mulher que estava junto, a massagista, não sei, que estava junto dentro da aeronave com ele, era ou não amante dele. Só que, coincidentemente, Teresa Vaz que morre, acho que 17 de janeiro, né? Janeiro. Quando chega fevereiro, dia 26 de fevereiro, um dos maiores delatores da Lava Jato, um dos caras que era cabeça na delação da Lava Jato, que estava escondido no Uruguai, apareceu morto numa piscina no Uruguai. Então, são coisas que acontecem, a discussão dos bancos, fusão Singenta, Monsanto, Bayer, tudo isso que acontece, não estão sendo discutidos. O que acontece na África, cara, de países
que fecha o acordo do governo com grandes como Shell Mobil, ExxonMobil, Shell, essas grandes empresas petrolíferas, fecham um acordo e aí falam que não, essas empresas vão trazer benfeitorias para o país. E daí cria-se uma guerra civil e a empresa fala que não vai poder desenvolver essa benfeitoria, porque se for fazer isso daí, eles estão correndo risco de vida. E no final, aquilo que eles prometeram para o país, cara, minério, tá? Minério, tudo que está abaixo do solo, minério, petróleo, tudo isso é de propriedade da União. A gente vende nióbio a preço de banana. A gente entrega a nossa mineração. Olha tudo que aconteceu com a questão da mineração. Olha tudo. O que foi essa Marco? O que foi a Vale? O que foi tudo isso? Tá? E a mineração continua acontecendo e as coisas continuam acontecendo e ninguém fala nada. Todo mundo se comoveu, todo mundo mandou dinheiro, todo mundo, né, se preocupou. Isso se você não pega desde o começo, tá? Final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, se você pega Operação Paperclip, tá? Se você pega MK Ultra, se você pega Programação Monarca, que são coisas que já foram comprovadas que não são teoria da conspiração. Tem lá, tem documentação. Cara, o Wikileaks, o Julian Assange botou as claras para todo mundo o porquê da Síria ser derrubado, o porquê, qual que é o interesse da Síria, qual que é a briga entre esse lado A e lado B. Cara, 2008, os 4 maiores bancos do mundo eram americanos. Hoje, os 4 maiores bancos do mundo são chineses. E tem uma disputa acontecendo. Eu falo que a Guerra Fria nunca teve tão quente. Tem uma disputa acontecendo que passa por ultraconservador, que passa por gente que está no poder há muito tempo, que passa por família. Cara, eu já vi obras de arte da família Koch, dos anos de 1700, tá? Desses pintores renomados, que faziam pinturas, né, de pessoas da família Koch que estão em 1700. Os caras estão mandando hoje. Os caras estão mandando hoje, mas quem que é família? Quem que são os irmãos Koch? Tá? Os caras são do petróleo, os caras vendem equipamentos. Eu passei uma noite inteira pesquisando tudo que tinha a ver com a família Koch. Você chega em alguns estados do Brasil, você vai ver que a maioria das coisas está escrito Koch ali. A família, esse povo manda no mundo. Esses grupos mandam no mundo. Esses grupos decidem, inclusive, o que está acontecendo em alguns países, a questão de perseguição aos homossexuais, tudo isso, a questão de baixar a mulher, né, da gente virar educada, não sei o que lá, e do lar, tudo isso que tá rolando, tudo se revolta. Cara, o Brasil durante muitos anos foi o campeão na morte de pessoas, de pessoas que estavam lutando, de pessoas que lutavam por movimentos sociais, de pessoas que estavam ali ativistas, líder no ranking de morte de ativistas, tá? E a pessoal tá discutindo o quê? Tá discutindo quem tá no Big Brother, tá discutindo o final da novela. Não, agora desliga a Globo. Desliga a Globo. A Globo se revoltou contra o Bolsonaro porque o Bolsonaro diminuiu, né, o valor que passava, né, repassava para a Globo, para a propaganda do governo, e a Globo se revoltou, mas o nosso presidente está diminuindo o gasto, né, com mídia. Mentira! Pesquisa o aumento que ele deu para TVs como o Record e como o SBT. Agora, para quem é da publicidade, que eu sou da publicidade, a gente sabe que quando a gente vai fazer uma venda assim, de mídia, principalmente com o governo federal, que tem obrigação disso, tá? A gente tem que calcular o montante que vai para aquela mídia, pelos impactos, pelo tanto de pessoas, telespectadores que vão ter acesso a isso. E a Globo tem um impacto muito maior que a Record, mas a Record agora está ganhando muito mais que a Globo. Por quê? Por quê? Preciso explicar? Agora, eu não estou falando mal de um governo, não. Eu estou falando mal de uma corja que está mandando nesse país há muito tempo e que só muda os cabeças. Eu falo que muda o chefe do picadeiro, mas o circo sempre continua o mesmo. E pior, não é Brasil. Porque o Brasil serve a interesses, assim como a Bolívia, que quando agora foi lá tirar o presidente, o cara entrou e levantou uma Bíblia e falou: esse país, essa casa nunca mais vai ser de Pachamama. Isso daí tem a ver com toda essa coisa de família, de Douglas Fou, de todas essas think tank, né? Think tank, que estão aí mandando no mundo, que estão patrocinando Instituto Heritage, tá? Os caras, velho, bancam as pesquisas das universidades de medicina para poder gerar remédio, para poder criar médicos que só sabem usar remédios, né, feito por essas empresas. Se a gente pensar a questão do Brasil na questão de armamento, cara, se você pega o narcotráfico no Brasil, porque, desculpa,
Você já viu plantação de coca e plantação de maconha em favela? Então não vem me dizer que o traficante da favela é o bandido. Ele não é que não seja o bandido, mas onde está sendo plantado isso? Onde está sendo cultivado isso? Tá? Aí o helicóptero do cara cai cheio de cocaína, né? E de repente o cara que estava ali comandando o helicóptero, que estava ali dirigindo o helicóptero, né? O Perella, vira ministro. A gente está vivendo essa realidade, ou essa hiporrealidade, porque as pessoas não estão vendo. As pessoas estão discutindo idiotice. Quer ver uma discussão? Cara, o homem foi lá no programa, né, Roda Viva, deu um depoimento falando a respeito de tudo que ele sabia de sujeira do governo atual. Na sexta-feira, o filho do homem, do nosso grande governante, dá uma declaração do além que o pai estava com Covid. Aí, 2 horas depois, 3 horas depois, ele retira isso daí. Enquanto toda a mídia estava discutindo, afinal, tá com Covid, não tá com Covid, o cara fez sério da declaração, não fez sério da declaração, o Bibiano estava morrendo de ataque cardíaco. Ele deu a entrevista na terça. Na sexta, ele morreu de ataque cardíaco. Ai, mas isso é teoria da conspiração, Ana Rivas. Toma vergonha na cara, gente. A mulherada matava macho com beladona desse jeito há 300 anos atrás, tá? Existe pessoal pesquisar na internet tantas de formas que tem para matar alguém e as pessoas estão morrendo e a gente tá vendo isso, tá na nossa cara. O que rolou com teoria, o que rolou com esse povo todo, com esses candidatos todos, tá na nossa cara e a gente não enxerga. Por quê? Porque tá tá por baixo, tá escondido. A gente não sabe quais são as empresas que mandam no mundo, a gente não sabe que as fundações que bancam as universidades, sabia que a maioria das universidades dos Estados Unidos são bancadas por fundações que são ligadas à família Rockefeller, tá? Família Rothschild, JP Morgan, esses caras estão mandando no mundo há muito tempo e agora tá uma disputa, porque a China tá entrando forte. Aí a China comunista, desculpa, a China não é comunista, né, cara? A China é o maior país capitalista que existe. Além de agora ter os 4 maiores bancos do mundo, a China vende pro mundo inteiro, a China negocia pro mundo inteiro e agora tá criando uma criptomoeda que tem um laço em ouro, que é ouro que saiu dos países da América Latina, foi esquentado por órgãos ligados ao governo da América Latina e por bancos como a HSBC, que é ligado à exploração ilegal de minérios e ao narcotráfico, porque a gente sustenta o narcotráfico na Europa e nos Estados Unidos, tá? É interesse sim, por quê? Porque o narcotráfico vende arma. Já parou para pensar? A gente não precisa de guerra, a gente já tem uma guerra instaurada. Porque o narcotráfico compra ou rouba ou compra armas, assim como o exército, assim como a polícia. Então eu tô vendendo arma e é isso aí o interesse da indústria bélica. Cara, na África os caras já cansaram, falaram, não vamos mais gastar com exército, com armamento, é melhor deixar o povo morrer de fome. A galera tá morrendo de fome, olha o que tá acontecendo no Sudão do Sul. Então, tudo isso tá acontecendo no mundo, mas a gente não enxerga porque o que tá passando? Que a Maria Creuza separou do José Verdier, né? Que o João separou de não sei o quê, que Maria traiu José. E aí, quando a gente está parando para falar nisso, que a gente fala de pessoas, né, que tem um monte de fofoca, a gente está vendo a historinha, né, tá dançando funk, a rolé, tá fazendo tudo isso, o mundo tá caminhando do jeito que essas famílias, do jeito que essas pessoas planejam e a gente não enxerga. E as coisas estão acontecendo na nossa cara e a gente não tá vendo porque são teorias da conspiração. São teorias da conspiração. É só investigar, é só pesquisar, vai lá. Ah, eu não confio nos sites, na Globo, no G1, não sei o que. Cara, tudo bem, pega o Le Monde da França, pega o Al Jazeera, pega a CNN, pega esses sites de notícias que são internacionais, a própria agência Hertz, tá? Pega isso daí, que eu nem sei como é que fala direito, porque o inglês é péssimo. Pega isso daí. Você vai ver que a coisa está acontecendo, está sendo fomentada, você vai começar a pesquisar, você vai ver que está rolando no mundo inteiro toda uma realidade de exploração, que é para a gente ser operário, a educação virou commodity, você vai se formar para ser operário, você vai passar a sua vida inteira trabalhando e está perdendo todos os seus direitos, e ainda tem gente que defende que a gente perca o direito. Por quê? Porque quem está defendendo que o empregado perca o seu direito, né, é o médio, tá? O médio empresário, aquele cara que está sofrendo para pagar todos os impostos e não aguenta pagar funcionário, porque o grande, na verdade, pô, cara, a gente está aí com tudo isso de não ter dinheiro para pagar a aposentadoria e o governo libera a dívida, perdoa a dívida de
de banco de Itaú, cara. Itaú que foi o banco, no ano que foi perdoado a dívida, o banco teve recorde de lucro no mundo, sabe? Então, assim, a gente tá enxergando, a gente tá sendo enganado por uma conversinha, por um papinho, e é isso que eu chamo de hiporrealidade, que é essa realidade que tá por baixo de tudo que é mostrado, e é uma ideia em construção. Eu não sou dona da verdade, nunca vou querer ser dona da verdade, tá? Mas eu acho que todos esses autores falaram com muita propriedade a respeito da sociedade atual, inclusive o Lipovetsky, ele crê numa mudança maior da sociedade, de uma sociedade mais justa, né? Mas quando você começa a estudar, quando você começa a ver esses movimentos de poder, eu coloco sempre essa imagem, é o jogo de xadrez entre o predador e o alien. A gente está sendo jogados de um lado para o outro por dois grupos de poder que estão lutando, na verdade, para sugar a gente. Enquanto a gente está suando, trabalhando que nem um louco para ficar velho, a morrer, não ter saúde, eu tenho que pagar saúde privada, eu tenho que pagar tudo privado, eu quero uma boa educação, eu preciso de uma escola. Enquanto a gente está sofrendo nisso daí, tem gente que está ganhando muito dinheiro e está andando com iate, meu amor, que você vai trabalhar a vida inteira e nunca vai ter dinheiro para comprar. A vida inteira somando tudo. Então, essa é a ideia de hiporrealidade. Essa é a proposta de hiporrealidade. É uma ideia em construção que eu estou só começando a apresentar, até porque eu vou apresentar só assim, esquece esse negócio de academia, cansei de academia, tô de saco cheio de, é, desse meio acadêmico, que é um meio cheio de ego e com pouca construção realmente de ciência, falando de realidade. E eu falei para vocês de hiporrealidade, ok? Bom, vou e volto. Tchau, tchau.